fazer aqui um cumprimento todo especial, cumprimentar a Laane, prefeita aqui de Pissarra, a quem a gente tem uma consideração, um respeito, todo um carinho pela pessoa dela, o trabalho dela que ela vem realizando aqui no município, de igual forma a toda a equipe que compõe o governo dela, né, os vereadores, na pessoa da presidente, né, que foi eleita agora recente, né, vai tomar posse agora em fevereiro, não é isso? Carmen Medeiros. A vereadora Carmen. Um abraço todo especial ao Wagner, né, o eterno prefeito aqui de Pissarra, fez um grande trabalho, uma pessoa que a gente admira também. Então, eu inicio fazendo esses cumprimentos. Eu lembro que na campanha alguém me perguntou assim, candidato, qual é a maior obra que você consegue visualizar para realizar aqui no nosso município, né? E aí eu respondi para essa pessoa nessa entrevista, e aí eu respondo para você aqui e para todos que estão nos assistindo, que a maior obra a ser realizada em um município por um gestor é justamente aquela obra que vá de encontro com a necessidade do cidadão. Porque, veja bem, às vezes, na sua opinião, a maior obra seja uma construção de uma praça, mas num setor, vou usar aqui na Pissarra, por exemplo, um setor X, a maior obra ali seja uma outra necessidade, sabe? O que pode ser? Uma pavimentação, uma iluminação pública, né? Uma construção de casa popular, então, de uma escola, um postinho de saúde, para aquela pessoa, para aquele bairro. Pontes. Pontes, muito bem colocado. Para aquela localidade, a maior obra é aquela. E aí, às vezes o gestor quer fantasiar, né, assim, porque eu fiz isso, mas aquela ação que ele conseguiu não vai impactar positivamente, né, e transformar a vida das pessoas. Tá, você fez, mas será que foi de fato a maior obra para aquelas pessoas, em especial para aquela região, para aquele bairro? Talvez não foi. Então eu foco muito nisso. Eu procuro identificar, diagnosticar quais são as maiores necessidades daquela localidade, daquele setor, daquela vila, sabe? E trabalhar em cima disso. Então, nesses 2 anos que nós já conseguimos avançar, por exemplo, na zona rural, eu fiz uma promessa, Maiara, ainda na campanha, de que nós não iríamos, em hipótese nenhuma, importunar um produtor rural, pedindo a ele óleo para abastecer as máquinas, para que o serviço de manutenção de estradas pudesse acontecer na região dele. Eu fiz essa promessa. Eu me inspirei, viu? Eu gosto de comentar isso, eu me inspirei no Wagner aqui na Pissarra, sabe? Eu me inspirei nele. Então, assim, quando eu lancei essa proposta na campanha, foi como se fosse uma bomba, assim, sabe? Porque os críticos, né, de oposição diziam o seguinte: é louco, não tem noção do que está falando. Olha aí, população, não votem porque não sabe o que está falando. Como é que ele acha que vai conseguir dar manutenção na zona rural sem pedir um litro de óleo? Porque nenhum outro prefeito tinha conseguido isso. E aí, veja bem, eu lancei o desafio, sabe? Lancei o desafio. E aí, quando nós assumimos e começou os trabalhos, eu procurei de todas as formas organizar as finanças do município para que essa promessa e outras que realizamos, que lançamos os desafios, pudessem ser cumpridos, sabe? Então, nos primeiros meses de governo, alguns críticos ficavam aguardando, né? Não vai passar de 1 mês. Não vai passar de 2. Não vai passar de 3. Mas no 5º mês, ele não vai conseguir mais. E aí teve um que ainda disse bem assim, ele ainda está fazendo esse trabalho sem pedir um litro de óleo, é porque não voltou às aulas, porque naquela época da pandemia, isso, né? As aulas presenciais, então não tem transporte escolar. Está economizando muito. Está economizando. E quando começar as aulas, pronto, quebrou, está lascado, vai afundar, o projeto não vai dar certo, vai passar vergonha. E aí, graças a Deus, as aulas presenciais retornaram, nossos transportes escolar trabalhando e os trabalhos de manutenção na zona rural continuou do mesmo jeito. Pelo contrário, nós aumentamos ainda mais o trabalho na zona rural. Então, no ano de 2021, que foi o primeiro ano de governo, a gente conseguiu avançar com quase 90% da zona rural em um ano, quase que 100% de revitalização de todas as estradas.
90% das nossas estradas foram revitalizadas. Nós fabricamos em 2021, que foi o primeiro ano de governo, algo em torno de 1.200 manilhas, sabe? Assentando bueiro na zona rural. Então, assim, construímos cerca de 30 pontes, sabe? De madeira. Em 2021 fiz uma de concreto. Já em 2022 nós conseguimos avançar para 3 pontes de concreto, 4 pontes de concreto e quase 30 novamente de madeira, sabe? Então, assim, Maiara, ao longo desses 2 anos eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a equipe que comigo trabalha todos os dias no sentido de desenvolver o nosso município e fazer cumprir aquilo que a gente deseja que seja executado, que é o quê? As obras que de fato vai impactar a vida daquelas pessoas naquela região, naquela localidade, naquele bairro. Eu tenho uma consciência de que nós precisamos avançar muito mais, sabe? Mas até aqui não nos envergonha o trabalho que nós realizamos, pelo contrário. Por isso que nós temos o carinho, a admiração de todos a população, servidores, quem quer que seja, fornecedores. A prefeitura não comprava no nosso município. Ela não comprava no comércio local. Por quê? Porque ela não pagava. E aí acabava que não tinha crédito na sua própria casa. Imagina. Isso é grave. Gravíssimo, Maiara. Gravíssimo. Então, nós conseguimos resgatar a confiança do fornecedor, sabe? Fornecedor hoje que fornece para a prefeitura, ele tem a garantia de que ele recebe, sabe? O funcionário público da mesma forma, graças a Deus, a gente consegue pagar de forma até antecipada. Então, os dias 29, 30, 28, 29 e 30, o pagamento já está na conta do mês trabalhado, né? Eu costumo brincar que quem fica me devendo é o funcionário, porque ainda fica restando um dia de serviço, né? Então, isso é muito bom. Significa que nós estamos conseguindo avançar. The Guest, o podcast de Piçarra.